Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Em certa ocasião, Jesus estava em Jerusalém para participar da festa da dedicação e, logo após fazer sinais, prodígios e maravilhas, entre eles a autorrevelação a um cego de nascença, onde Cristo curou um cego, logo após isso, Cristo faz o discurso conhecido como o discurso ou o sermão do bom pastor, em que ele diz ser o bom pastor, em que ele diz que ele voluntariamente entrega a sua vida e por isso o Pai o ama, e que ele tem autoridade para reivindicar a sua vida, fazendo uma afirmação, então, a ressurreição que ocorreria após a sua morte e a participação do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo no tocante à sua ressurreição. E logo após Cristo fazer esse discurso, a multidão que o seguia, os judeus que estavam entre esta multidão, que tem uma divisão, tem uma dissensão entre os judeus. Metade dos judeus então começam a afirmar que Cristo era um endemoniado, porque esse discurso, segundo os judeus, era um discurso de endemoniado, principalmente pelo fato de Cristo dizer que as suas ovelhas, que ele ainda tinha ovelhas que não era daquele aprisco, ou seja, que ele tinha ainda ovelha, filhos que não eram judeus e sim gentios, de outras nacionalidades. Por outro lado, havia uma segunda metade dos judeus que, ao escutarem outros a dizerem que isso era um discurso de demônio, eles falavam, olha, e pode porventura um demônio curar um cego? Pode um demônio porventura abrir os olhos do cego? Isso não é discurso de endemoniado. Esse homem verdadeiramente é um profeta, é o Messias, é o enviado de Deus. Irmãos, é engraçado que quando nós pregamos esse mesmo genuíno e verdadeiro evangelho de Cristo, quando nós afirmamos que Cristo veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria por concepção imaculada do Espírito Santo de Deus, que este Cristo viveu entre nós e ao ter ali idade para começar o seu ministério, foi compelido ao deserto, onde foi tentado pelo próprio diabo. E depois isso voltou, expandindo o reino de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Que este Cristo foi morto em um madeiro para remissão, perdão de pecados, para a salvação do seu povo. Que esse Cristo garantiu que os seus filhos não se perderão, que os seus filhos viverão eternamente com ele em glória, que aqueles que Cristo salva, esses nunca se perderão. Salvo por Cristo é salvo para a vida toda. Quando nós afirmamos que este Cristo foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou, e o sepulcro onde ele estava, selado com uma pedra, estava aberto, sobre essa pedra um anjo do Senhor assentado, que volta-se para as mulheres e diz, mulheres, o que queres aqui? O que estão buscando aqui? Já não está mais entre os mortos, mas ele vive. Quando nós afirmamos isso, nós somos taxados de loucos e de endemoniados, de homens tolos. Mas eu quero te tranquilizar. Toda sabedoria provém do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Não há alegria maior de ser taxado de louco e de inimigo do mundo, se estivermos como amigos do Senhor. Não busque ser amigo do mundo ou não se preocupe com o que vão te chamar. O próprio Cristo foi apelidado, chamado de endemoniado, de tolo. Não devemos ter medo do que as pessoas vão pensar de nós. Devemos buscar viver a nossa vida em retidão com as Escrituras Sagradas, amparados sempre, sempre pelas Escrituras. Viver a vida não por dogmas, mas por amor àquele que nos chamou. Viver a vida de forma a louvar, engrandecer, exaltar, bendizer o nome do Senhor. Quer comeis, quer bebeis, quer faceis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus abençoe você, meu amigo,
minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa lhe confortar e lhe trazer esta certeza da salvação que só há em Cristo, nosso Senhor e Salvador.